os alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami. E eu via os jogadores nitidamente sendo carregados pela primeira nave que chegava. Jogo da Copa, os aliens, os extraterrestres não irão abduzir os jogadores, nem a torcida, nem ninguém. Então a Vó Baiana fez essa previsão, mas por que ela não vai acertar essa previsão? Porque ela atuou na frequência do mental inferior. O mental inferior é de 14 Hz abaixo. A atividade cerebral 14 Hz abaixo capta sinais, ondas, pensamentos, imagem de pessoas, grupos ou nações, tal. Então, com certeza, um grupo de meditação, um grupo de torcedores, alguém desejou muito que os extraterrestres invadissem o campo de futebol em Miami, agora dia 24, Brasil contra a Escócia, né? E ela fez essa previsão captando a imagem do consciente coletivo. Mas isso não vai acontecer porque está no presente e no passado, tá? São imagens de 14 Hz abaixo, são captações, são registros, são observações mentais nesse nível. A previsão real, quando realmente vai acontecer, de verdade, é quando ela trabalha no mental superior. Então, acima de 30 Hz, acima de 30 ciclos por segundo. Nosso subconsciente capta imagens, situações, analisa e gera consequência do que pode acontecer. Seja no universo, seja nas plantas, seja com pessoas, tá? E essas consequências das consequências serão 100% exatas, porque trata-se de uma analogia matemática, como se fosse uma matemática universal, tá? E aí sim acontecem as previsões futuras. Então, a previsão futuro tem que ser de 30 Hz acima, sua atividade cerebral. Previsões ou percepções de estágio mental de pessoas ou de si mesmo, da sua própria imaginação, é de 14 Hz abaixo. Gosto muito do trabalho da Vó Baiana, gostaria que ela tivesse certa, porque eu trabalho com ufologia, tem até dois aqui atrás, ó, tá? Trabalho com ufologia e isso me encanta muito, eu gostaria que realmente acontecesse, mas infelizmente essa previsão não vai acontecer, porque ela está do presente ao passado, do consciente coletivo das pessoas, tá? Então, até mais, Vó Baiana, muita sorte aí. Espero que as pessoas não falem que você errou, que fique achando. Não, a interpretação temporal é que foi em um momento diferenciado, tá? Mas você não errou, você captou certas imagens mentais das pessoas, talvez até tu mesmo. Mas é do presente ao passado, ela não está na consequência das consequências da matemática universal para o futuro, tá? Então, infelizmente não teremos uma abdução, mas vamos aproveitar o jogo. Obrigadão. Então começou agora, Conecta Dáquila levando fibra pro Agrodáquila, pro pivô a 780 metros. É isso aí, conectando as coisas. Eles já fizeram a proposta, disseram, até 2028 vai acontecer isso aí, você tem a condição de juntar, agregar um montão de pessoas, muitas pessoas, para juntos partilhar de um mesmo ideal. Nós daremos todas as ferramentas a vocês, nós daremos todo o apoio para que vocês despertem outras pessoas, para que vocês mostrem a realidade, para que elas não sejam manipuladas, para que elas sejam tenham sua liberdade mental, tenham sua liberdade assim, financeira, sua liberdade em todos os sentidos. Então, você poderá mexer com multidões, daremos todo o suporte e tem algumas condições. Falei, não, tudo bem, é muito bonito, tudo mais. Vou fazer um resumo, né, no geral, a coisa foi muito mais completa. Tudo bem, mas assim, o que eu ganho para juntar esse número de pessoas, vocês querem 1.440 pessoas, no mínimo, conversando com vocês, com essa atividade cerebral acelerada aí, uniformemente, e com todas essas orientações aí em alimentação e outras coisas mais. Eles disseram assim você e o grupo poderão ajudar muitas pessoas. E na época futura, talvez toda a população, se vocês conseguirem atingir todos os meios. Mas vai ter muita encrenca, vai ter muitas perseguições. É um tabu hoje a espiritualidade. Se hoje a espiritualidade é um tabu, imagine a nossa presença aqui. E eu falei, tudo bem, mas o que eu ganho com isso? Bom, você ganha uma coisa. Todo ser humano nasce, cresce, se desenvolve, trabalha, constitui uma família, né, casa e tal. Vai envelhecendo, tem filhos, tá? Daqui a pouco se aposenta, e os filhos, cada um tem sua vida, e você vai ficando sozinho, tá? E o seu fim é uma doença, cadeira de roda para alguns, caixão para outros, e mais tarde caixão para todos. Quer dizer, isso é o que está programado para toda a humanidade.
mas é o que nós oferecemos a você, ou vocês do grupo, é um diferencial. É vocês não terem que passar por isso. Vocês terem a sua liberdade financeira, ter a sua liberdade mental, de conhecimento, e outras regalias mais podemos passar, ajudar, orientar, tudo mais, e principalmente no prolongamento da vida. E quem sabe um salto maior. O ser humano foi induzido a se manter nessa frequência de 14 Hz abaixo. Por quê? Não pensa, não solucionam, não cria. A voz que fala com o Cássio. Quando ele fala com as vozes, é o quê? A frequência acima de 30, 40 Hz, 40 ciclos por segundo. Nossa atividade cerebral, todos os canais são coordenados. Tá? Se sair um canal no ritmo A, o outro no ritmo B, o outro no ritmo C, a pessoa fica esquizofrênica, tem a tendência à esquizofrenia. Mas se todas as ondas são organizadas, coordenadas, é um gênio. São as pessoas que criam. São as pessoas que solucionam qualquer coisa que venha. E 30 Hz é a média mínima que nós deveríamos estar vibrando hoje, gente. A média mínima. Então, assim, um padrão global de conhecimento e desenvolvimento humano é induzir as pessoas a vibrarem na frequência mais baixa possível dentro de uma racionalidade. Que ela possa pensar bem e tomar algumas decisões. Não as melhores decisões, mas algumas decisões. Tá? Então, essas ondas moduladoras na frequência, ela tem polaridades positiva, negativa e neutra. A neutra nós chamamos de frequência do não-tempo. Então, tudo está interligado. Tá? Meu pensamento com o seu, gente, 0,3 Hz também. Da mesma frequência do nosso pensamento, a intensidade de energia do nosso pensamento é 3 ciclos por segundo também. A mesma frequência que é propagada pela pirâmide de Saqqara. Da mesma frequência que alguma coisa lá em cima emana para os universos, para o cosmos. Então, que energia é essa? Quem é que manda essa energia? E a pirâmide de Saqqara é a propagadora dessa energia, somente ela? Não. Vocês já viram muitos obeliscos espalhados pelo mundo? No Egito foram os primeiros. Depois, Estados Unidos e outros mais saquearam o Egito e arrancaram todos os obeliscos e foram presenteando um ou outro aí. Por que os obeliscos? São Paulo nós temos. Para dia não sei, não vi aqui. São Paulo nós temos obelisco também lá no Parque Ibirapuera. Campo Grande também, e muitas outras cidades. Os obeliscos também ressonam um pouco dessa energia. Só que, se trabalhado, ele pode ser na frequência negativa ou positiva. Para você ficar tenso o tempo todo ali, louco, maluco, em conflito, ou ser um gênio, criar possibilidade, se inspirar, escrever, compor, dar soluções ao mundo, a tudo. Então, gente, enquanto a humanidade vibrar na frequência padronizada de 14 Hz, 14 ciclos por segundo, não tem evolução, pode esquecer. Não tem. Seremos submissos às imposições do sistema global. Tá? Tem a mesma densidade nossa, eles controlam a luz. Então, assim, as luzes bioplasmáticas, elas observam a humanidade desde que o mundo foi criado. Se desde que o mundo foi criado, quer dizer que elas é muito antes do mundo ser criado. Então, essas divindades, as religiões chamam de anjos, arcanjos, outros da Umbanda chamam de entidades, e assim vai, né? Cada uma dessas luzes se manifestam de acordo com a crença, com o entendimento de cada grupo ou nação. Então, as luzes bioplasmáticas, quando a pessoa está observando elas têm essa interação de mente a mente, pensamento com pensamento. Elas sabem das nossas necessidades. Afinal de contas, são seres superiores. Então são Deus ou mais que Deus? Não, Deus, elas são bem abaixo da esfera de Deus. Eu acabei de falar que são anjos, são conhecidos para nós como anjos, como arcanjos, como divindades e tudo mais. Então quer dizer que existe uma frequência muito maior. A gente pode ver claramente que o presidente Urandir, ele passou um caminho aqui de libertação para o ser humano. Quando ele falou das etapas, gente, não são as etapas para um ou para outro, são as etapas para todos nós. Primeiro, dependentes emocionalmente de validação do outro, dependentes da notícia que o governo nos dá, até você começar a acreditar no seu próprio potencial, dependente da sua crença religiosa, e você começa a quebrar essas barreiras, acreditar no seu potencial, vai evoluindo até que você começa a observar essas luzes, essas coisas, independente se os governos vão te dizer se isso é verdade ou não, você está observando, você está vendo, você está interagindo, você sabe o que você está vivendo. Porque nesse caminho que você está, nós não estamos aqui ao nosso grupo, não é um grupo que vai mostrar apenas, né, nós estamos aqui mostrando uns vídeos, né, de objetos que foram observados, filmados, né, nas nossas áreas de pesquisa,
Mas o nosso conhecimento não vem de observação, ele vem de interação. Ele vem de interação, gente. Está muito além do que os governos estão prometendo, talvez, contar que desmente o que eles estavam negando até o ano passado. O máximo que eles vão soltar é uma narrativa de controle sobre a população que vai mudar essa narrativa. Até o ano passado, 2 anos atrás, ela não existe. Agora a gente vai mostrar para vocês o que é e vai falar para vocês o que é. Sendo que nem eles sabem o que é. Porque o máximo que eles têm de interação aí são com raças extraterrenas. Eles não têm conhecimento das tecnologias extradimensionais. Eles não têm acesso ao conhecimento extradimensional. No máximo eles vão falar, pô, a gente está observando isso aqui. Eles não têm acesso a isso tudo. Nós temos acesso a essas informações. Então, eles vão revelar algo agora que nós já revelamos. O Urandir já revelou isso há 30, 40 anos atrás. Já foi revelado. Claro, todas as pessoas sabem da existência dos UFOs, da existência dos extraterrestres, só que, como você acabou de mencionar aí, existe uma disputa ainda, até hoje, de 4 irmãos, sendo 3 homens e uma mulher, que disputa os 4 cantos do mundo. Os continentes, a Terra foi dividida entre eles há mais de 450 mil anos atrás. Eles não foram embora, não vão embora, ficarão aqui, tá? E eles que realmente manipulam tudo isso aí. Então, enquanto que, ao mesmo tempo, existem outras raças, né, que nós chamamos que tem a frequência de luzes, das 49 raças, é uma união entre as raças do bem, os extraterrestres que cuidam da humanidade, que querem o bem de todas elas, né? E entre esses 4 irmãos, um deles é voltado à raça humana, realmente a ajudar. E esse que quer ajudar a raça humana, ele hoje detém toda a parte da América do Sul. Toda a América do Sul está no comando desse cara. As outras 3 fatias do planeta, né, Ásia, Europa e assim por diante, está, né, nas mãos dos outros 3 irmãos, tá? Inclusive uma delas uma mulher, e isso aí sempre houve, sempre aconteceu. Recentemente, aliás, com o advento da internet, as pessoas estão descobrindo a verdade, porque antes a mídia controlada cerceava tudo, né, e bloqueava, não deixava com que as pessoas vissem, descobrissem a verdade, então ficou muito difícil. E agora, com a internet, as pessoas têm mais liberdade, apesar de já estar sendo censurada tudo, ainda tem a liberdade realmente de fazer com que as informações cheguem até as pessoas que realmente buscam uma coisa, né, buscam algo. Então, esse teatro aí, envolvendo a presença dos UFOs, primeiro atiça a curiosidade. Não existe UFO, se olha, foi abatido e total. Para mostrar a tecnologia, para mostrar o poder, para dizer que são os bambambãs que conseguem derrubar até discos voadores, né? Por outro lado, vem outra pessoa lá, no finalzinho, fazendo até brincadeiras, né? Como se não existisse o pessoal, e são todos, estou enganado, não tem nada de UFO, né? Claro que tem, sim, e eles são funcionários dos UFOs, eles são funcionários dos extraterrestres que não foram embora daqui. Os governos eles são obrigados, sim, a cumprir a agenda dita por aqueles que habitam o interior de algumas partes da Terra e aqueles que habitam as montanhas também. Olá pessoal, aqui estamos, mais um dia de pesquisa, estamos aqui com o Sidney, com a Jaqueline. Hoje nós estamos próximo à Serra do Mar, Juquitiba, Embu Guaçu e também Itanhaém. Estamos localizando aqui uma cavidade e nós vamos verificar dentro dessa cavidade, para que a equipe de Dáquila, a equipe maior, venha depois investigar, todos os técnicos, passar o LiDAR, toda aquela questão que envolve a arqueologia, geologia e a história do Brasil. Estamos dentro de uma cavidade. Agora nós estamos seguindo dentro da mata para verificar um outro local. Depois de termos saído daquela cavidade, encontramos mais um vestígio. Aonde pode dar acesso às outras cavidades. Para entrar numa cavidade dessa necessita de alguns cuidados, como luva e também máscara, por conta de muito morcego e demais vestígios de animais. Aqui mais um ponto de estudo, encontramos aqui, pode ser um silo, algo similar,
cerca de 150 a 200 metros daquela cavidade que nós estávamos. E a gente segue nos estudos. Eu tenho 1,85 m e aqui, bem tranquilo, dentro dessa cavidade. O ponto de hoje trouxe grandes cavidades, silos, dentro da Mata Atlântica, já próximo à Serra do Mar. O caminho de Peabiru e Daquila Pesquisas segue avançando cada vez mais.